Graça e paz a todos, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 62. Salmo de número 62. É uma exortação à confiança no Deus vivo. É um salmo tremendo para nossas vidas, onde conclama que nós nos apeguemos, nos firmemos nas verdades do nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Então vamos orar pedindo a direção de Deus, que Deus ilumine os olhos dos nossos corações e nós possamos realmente contemplar a beleza de Deus. Obrigado, já está aqui. Pai querido, Tu conheces, Senhor, a nossa fraqueza, nossa debilidade, nossa imperfeição. Tu conheces toda a nossa vida, Senhor. Jamais poderemos esconder de Ti. Se vamos no fundo do abismo, Tu lá estás. Se nós vamos nas maiores alturas, lá Tu estás também. Para o Senhor, dia e noite, o Senhor está em todos os lugares. Por isso nós colocamos diante de Ti, Senhor, que o Senhor venha nos revelar mais esse Deus vivo, presente, esse Deus que é a nossa esperança. Que possamos ser exortados, encorajados, advertidos, para que nós nos apeguemos mais a Ti, Senhor. Abre os nossos ouvidos, destranca, Senhor, os nossos ouvidos, unge os nossos olhos e quebranta os nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz e que ela possa flechar poderosamente os nossos corações e que haja, Senhor, um arrependimento, quebrantamento, consagração, santificação diante de Ti, Senhor. Nós clamamos no nome precioso e maravilhoso do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje à tarde nós tivemos o sepultamento do nosso irmão, qual é o nome dele? Rezende. Acho que poucos conheceram aqui o irmão Rezende, né? Mas o irmão Rezende, ele veio da igreja menonita. A igreja menonita, ela é forte no Rio Grande do Sul, Paraná. E várias vezes ele esteve aqui conosco. Foi um homem que tinha o dom do evangelismo, né? Mas o que chamou atenção foi o que ele deixou, o último escrito que ele deixou. Ele estava com Alzheimer e ele teve um período de lucidez assim. E ele falou isto e o filho anotou. Isso foi em 2018. Ele diz assim: vamos continuar tentando ser alguma coisa, mesmo sabendo que não somos nada. Eu não sei, pouco conhecia esse amado irmão, dá para a gente imaginar o que ele quis dizer aqui. Toda revelação de Deus, amados irmãos, nós vamos enxergar que nós não somos nada. Todas as vezes que é uma revelação profunda de Deus, nós vemos Isaías, quando ele teve aquela visão do trono, veio a visão de Deus, imediatamente ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, o que eu vou fazer? Estou desesperado. Quando Deus se manifesta ali para Daniel, Daniel simplesmente cai como morto. Quando lá na ilha de Patmos, Deus se revela, Cristo se revela para João, imediatamente João cai como morto. Quando Jesus chega perto de Pedro, no início, Pedro diz assim: Senhor, não chega perto de mim, eu sou um pecador. É interessante, meus irmãos, que as descrições dos homens no último momento da sua vida,
eles têm uma descrição extremamente contrária ao que nós pensamos. Se nós formos ver Spurgeon, antes de morrer, Spurgeon dizia assim, eu não consigo entender como Deus poderia amar um desgraçado, um imperfeito como eu. Como que Deus podia me amar? Cada vez a proximidade com Deus, amados irmãos, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, nós vamos enxergar a nossa própria miséria diante de Deus. Você vê o próprio Paulo faz essa colocação, entre os 12 apóstolos, eu sou o menor. Mas depois ele fala, entre todos os apóstolos, todos, não os apóstolos, em todos os santos, eu sou o menor. Está vendo que ele está crescendo? Mas não é Paulo que está crescendo, é Cristo que está crescendo nele. Paulo está diminuindo. E ele termina dizendo, de todos os pecadores, eu sou o maior. Irmãos, nós somos salvos estritamente pela soberana graça de Deus. Deus diz assim, olha, eu olhei para vocês e eu vi um povo que não tinha afeição nenhuma. Eu não tinha afeição, mas por amor do meu nome, eu amei vocês. Então, quanto mais se aproxima do Senhor, as pessoas vão dizer justo isso, mesmo sabendo que não somos nada. No fundo, ele está dizendo, Cristo é tudo para mim. Eu não sou nada, mas Cristo é tudo para mim. Se nós não estivermos tendo uma revelação crescente de Cristo, não vamos ter uma revelação crescente da nossa própria pecaminosidade, nossa fraqueza. Nós vamos enxergar muito pouco as nossas fraquezas. Nós vamos enxergar muitos poucos os nossos descaminhos. Vamos enxergar muitos pouco os nossos corações, que muitas vezes eles estão contaminados pelos ídolos desse mundo. Muito pouco nós vamos enxergar que nós estamos caídos. Que do modo ou outro, Cristo não é nosso maior tesouro. O nosso amor por Jesus Cristo, ele tem sido diminuído. E a própria palavra de Deus diz lá em Mateus 24, no fim do mundo, o amor de quase todos, o amor a Deus, iria esfriar. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a nós mesmos e nós vamos nos rendendo a Deus, sabendo como é que Deus pode me amar. Spurgeon mesmo, ele fala que quando chegasse no céu, 3 coisas ele ia ficar extremamente perplexo. A primeira coisa, ele ficaria perplexo, queria ver muita gente que ele achava que nunca iria para o céu, estavam lá. E que muita gente que teoricamente iria, não estavam lá. E a maior perplexidade dele, dizia, eu estar lá. Você está vendo, amados irmãos? Se nós enxergamos pouco a nosso distanciamento de Deus, nós não vamos nos apegar ao Senhor. A palavra somente nesse salmo deve tocar meu coração, seu coração. Nós precisamos conhecer o Deus vivo. Nós precisamos conhecer, amados irmãos, de um modo experimental, aquilo que a Bíblia diz sobre Deus. Por isso, 2 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O pouco conhecimento de Cristo é o pouco conhecimento que nós temos de nós mesmos e dos nossos descaminhos. Quanto mais nós chegamos à luz, mais nós vemos as trevas em nossos corações. Quanto mais nós distanciamos da luz, nós não enxergamos, amados irmãos, os nossos descaminhos. Então é pela soberana graça de Deus. Vê um irmão ali nessa hora, ao mesmo tempo que é tristeza, do outro lado é alegria. Porque o foco não está naquele irmão. O que o irmão foi, não foi ele, foi Cristo.
Porque tudo que ele foi, sem Cristo, não vale nada para Deus. Então o foco é Cristo. Porque é Deus que busca, é Deus que atrai, é Deus que se importa. Eu fujo dele, mas ele me busca. Eu não quero ele, mas ele me ama. Eu posso desistir dele, não desiste de mim. Porque Deus é aquele que ele diz que ele é. Nós precisamos, amados irmãos, ter uma revelação crescente do nosso Deus através de Jesus Cristo. E algumas coisas nós tiramos desse salmo aqui, amados irmãos. Salmo 62, vamos versículo por versículo. Ele diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Em quem nós temos esperado, irmãos? E esse esperar em Deus aqui, sabe o que é, meus irmãos? É um esperar sabendo que Deus está presente. Deus é vivo. E que tudo aquilo que Ele prometeu para nós, na hora oportuna, Deus vai agir. É um esperar com esperança. Não é a esperança que esse mundo dá, é uma esperança viva. Porque o nosso Deus é vivo. O nosso Deus é real. Ele não é para você colocar numa caixinha de doutrina somente. A doutrina nos aponta para Cristo e precisamos conhecer a doutrina. Mas a doutrina sem vida é morta. Dizer que conhecer a Deus e não estar de um modo ou outro crescendo no sentido de amá-lo, buscá-lo, ansiá-lo, reconhecer que a sua maior necessidade é Ele. Então nós não estamos enxergando nossa necessidade. Nós estamos com a igreja de Laodiceia. Perdeu a visão da sua maior necessidade. A sua maior necessidade era o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque eu não preciso de nada. Isso chama-se, sabe o que, amados irmãos? Uma catarata espiritual. Está perdendo a visão de quem Deus é e de quem nós somos. Se somos alguma coisa, é pela soberana graça de Deus. Não é para o homem se gloriar em nada. Se nós temos alguma coisa que nos gloriar, é somente nele e gloriarmos na cruz. Porque nela o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Gloriarmos na cruz, porque sim, eu já fui crucificado com Cristo. Não vivo, mas Deus é Cristo que vive em mim. E isso deve ser um modo de revelação crescente em nossas vidas. Isso é a expressão de Cristo. Quanto mais eu vou morrendo para mim mesmo, mais Cristo vai vivendo a sua vida em mim. Nós precisamos ganhar, amados irmãos, um conhecimento de Deus. Nós podemos andar como Filipe com Jesus, andou com Jesus 3 anos e meio, está no final da vida, final da sua carreira. São aqueles sermões que são feitos ali no cenáculo, e todos eles para os seus discípulos. E ele vai dizer, Filipe falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Filipe, quanto tempo estou com vocês? Você não conhece o Pai. Irmãos, somos nós. Somos nós. Por isso nós nos afogamos num pingo de água, num copo, a gente se afoga. Porque nós perdemos a noção da soberania, da fidelidade, da infabilidade, imutabilidade do nosso Deus vivo. Nós não seguimos um Deus morto. Quando procuraram Jesus, o anjo diz assim: por que vocês procurais entre os mortos aquele que vive? Por que aqueles 2 do caminho de Emaús estavam andando tristes, desanimados e perderam o sentido do caminho, estão indo para Emaús? E Jesus aparece no meio deles e conversa com eles, se revela a ele, aquece o coração deles. Porque não conhece que o nosso Senhor Jesus Cristo
Ele morreu. Ele foi sepultado, mas ressuscitou. Ele foi exaltado, está entronizado, vivíssimo. E lá intercede por mim, por você. O salmista diz: somente em Deus espera silenciosa a minha alma. O silêncio dos filhos de Deus diante de Deus deve ser uma prática na minha vida e na sua. Quantas vezes você vai orar e você não sabe o que você vai falar? Nós somos muito rápidos para falar. Amados irmãos, diante da presença de Deus. Aqueles discípulos falaram para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. E se alguém diz que sabe orar, nunca orou. Nós devemos aprender a orar. E um dos momentos de oração é o silêncio. É aquele gemido no seu coração, que o Espírito Santo exprime, porque ele ora de acordo com a mente de Deus, a vontade de Deus. Olha a Ana, 1 Samuel. Inclusive, o sacerdote que já tinha perdido a visão, ele olha e achava que ela estava embriagada. Ana estava ali diante de Deus, no silêncio do seu coração, entregue na presença de Deus, na sua maior necessidade. E na sua maior necessidade, ela vai descobrir uma coisa, que a maior necessidade não era dela, era de Deus. Se podemos dizer isso entre colchete, irmãos. Ele é o Senhor no tempo. Eu e você devemos ser paciente, constante, submissos, humildes, aguardarmos o mover de Deus. Porque Deus está se movendo. Quantas coisas, amados irmãos, nós não estamos nem percebendo, mas Deus está se movendo. E nós perdemos o tempo, distrações de ouvir a voz de Deus. Deus sempre falou e continua falando. Deus falou aos pais através dos profetas de várias maneiras. Hoje, fala no Filho. O Filho é a voz de Deus. E a voz do Filho é o Espírito Santo que comunica a nós. Por isso você vai ver lá Apocalipse 3 e 4, sete igrejas diz: ouça que o Espírito diz à igreja. Mas nós estamos tão ocupados, nós estamos tão preocupados, nós estamos tão atarefados, que não há tempo para ouvir o que Deus está falando. Os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações estão ocupados com tantas coisas, como Maria, como Marta. Não dá tempo para ouvir Jesus. Por isso, amados irmãos, nossa alma é atribulada. E não tem descanso para a nossa alma. A nossa alma fala das nossas afeições, do nosso coração, fala da nossa mente e fala da nossa vontade. As nossas afeições erradas. Olha esse cântico: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva. Aonde? No meu coração, Senhor. Encharca meu coração. É uma oração de um desespero, de uma ânsia, de uma necessidade do próprio Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, isso quer dizer o quê? Numa sede tremenda, qual uma necessidade da pessoa é beber água, ela vai atrás daquele beber água. Ele está dizendo: a minha alma tem sede de Deus vivo, não é um Deus morto. O salmista Davi, e aqui também Davi está falando. E ele diz assim: dele vem a minha salvação. Amados irmãos, lá em Hebreus capítulo 7, 25. Hebreus 7, 25. Diz assim: por isso, você tem que ler todo o contexto. Mas o contexto vai falar sobre Melquisedeque, vai falar sobre
o sumo sacerdócio de Jesus Cristo, que agora ele é o grande sumo sacerdote. Ele não é da tribo de Levi, certo? Ele vem da tribo de Judá. E Melquisedeque, aí, amados irmãos, é um tipo. Porque Melquisedeque, ele era rei de Salém. Ele era rei da paz e da justiça. Quem é o rei da paz e da justiça? Cristo. E Melquisedeque vai até Abrão trazendo pão e vinho. O que eles estavam falando, irmãos e irmãos? Pão e vinho fala do quê? Da cruz, irmãos e irmãos. Da cruz. O sangue de Jesus derramado naquela cruz. Ele é o trigo que, caindo em terra, morreu e derramou o seu próprio sangue. E ele, nesse contexto todo, ele vai dizer assim: por isso também pode salvar. Salvar o quê? Completamente, totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui se salvar não é salvação da condenação do pecado. Aqui é a salvação do poder do pecado. É a salvação de nós mesmos. É a salvação do nosso coração doente longe de Deus, nos nossos descaminhos. É a salvação da nossa própria fraqueza. É a salvação diante das próprias tentações. Que Jesus foi tentado em tudo e não pecou. Ele sabe compadecer de mim e de você. Ele nos salvar da nossa própria incredulidade, da nossa negligência da palavra de Deus, nos salvar da nossa insensibilidade com as coisas divinas, as coisas reais, que são vivas, são eternas. Nós devemos chegar a Ele, chegar a Deus através dEle. Por isso o convite, lá em Hebreus 10, tende por intrepidez a entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a presença imediata de Deus. É onde ficava a arca, que o véu foi rasgado de cima até embaixo, pela morte de Jesus. Porque ele cumpriu todos os ritos do sumo sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele fez isso de uma vez por todas, única, eternamente. Ele perdoou eternamente. Ele perdoou todos os nossos pecados eternamente. Ele nos salvou eternamente. Ele nos fez filhos eternamente. Ele nos fez povo de Deus eternamente. Ele nos fez família de Deus eternamente. Amados irmãos, nós precisamos ganhar a dimensão dessas posições que Deus nos colocou. Deus nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É uma esfera espiritual. É uma esfera do trono de Deus. É uma esfera do reinado de Deus. É uma esfera do governo de Deus. Amados irmãos, que nós devemos andar. Nós perdemos. Somos muito terrenos. Então ele diz ao salmista, Salmo 62, ele diz assim: só Ele é a minha rocha e a minha... Ele diz, dele espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Você vai ver aqui, amados irmãos, quantas vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais de 12 vezes é dele, vem dele. Nada parte de nós. Quantas vezes já ouvi? Eu fui a Deus. Você nunca foi a Deus, foi Deus que foi a você. Eu procurei Deus, você nunca procurou Deus, Deus procurou você. E Jesus veio buscar e salvar quem? O perdido. Como é que o perdido está procurando o quê? Tudo, a fonte vem de Deus. Tudo vem de Deus. Para que o homem não se glorie, mas glorie-se no Senhor, que ressuscitou dos mortos. O Senhor vivo. Por isso o texto, ele diz assim: só Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação. Sim, Ele é a minha rocha. A rocha, amados irmãos, fala de um local inabalável, fala de um local, amados irmãos, onde nós podemos colocar os nossos pés e não sermos abalados, porque a rocha é Cristo. E lá Mateus 17 vai dizer assim: aquele que ouve a minha palavra e obedece, ele está sobre a rocha, porque aquele que obedece está sobre a rocha. É obediência. Tudo que ele vai fazer em obediência ao Senhor.
Os fundamentos da sua vida pessoal, conjugal, familiar, estão em Cristo Jesus. As tempestades da vida vão vir, as circunstâncias da vida vão vir. Mas, minha amada, a Bíblia, o próprio Deus, Ele promete para mim e para você, que não será destruída, porque Ele está no controle. Nós estamos sobre a rocha. Quando nós estamos sobre nós mesmos, é uma desgraça. É interessante que nós começamos com Deus e queremos continuar a nossa vida sem Deus. Nós começamos no Espírito, dependente do Espírito, renascido pelo Espírito Santo de Deus. E agora nós queremos andar na carne, na força da carne. Mas irmãos, aí está a nossa desgraça. É somente em Deus, não cabe mais nada. Por isso vários textos na Bíblia falam assim, ninguém. Quem pode separar eu e você do amor de Deus? Ninguém. O nosso irmão estava lá, nem morte. Não pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode arrebatar da minha mão. Ninguém. Mas nós, amados irmãos, nós cremos que você pode perder a salvação. Amados irmãos, é você dizer que Deus é incompetente, Deus não é fiel, Deus não é imutável, que a sua palavra não é inerrante. Você vai dizer que Deus é mentiroso, que Deus salva e faz de você um filho de Deus, depois devolve para Satanás. Somente em Deus. Nós precisamos, amados irmãos, ser exortados a ter uma confiança num Deus vivo, real, presente. E Ele diz, só Ele é a minha rocha. Amados irmãos, quantas vezes nós estamos aí cambaleando? Porque nós não estamos sobre a rocha, obedecendo a Deus, ouvindo a Deus. Nós estamos sob a incredulidade. E a palavra de Deus é claro, que não haja em vós um perverso coração de incredulidade. A incredulidade leva à desobediência. Mas Ele está dizendo, vocês são participantes de Cristo. Vocês são celestiais. A nossa rocha, amados irmãos, está no céu. Ele é a nossa esperança, a nossa segurança. Ele é a nossa fala. O que Cristo falou, o que Cristo diz, Ele diz para os seus filhos. A fala dele deve ser a nossa. Mas não, amados irmãos, nós queremos falar uma outra língua, uma outra coisa que não a Bíblia não disse. Nós inventamos coisas. Não, Jesus falou. Ele falou, eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. É Ele que falou. Mas parece que a nossa credibilidade é como se nós estivéssemos falando para Deus, o Senhor é mentiroso. Forte, não é? Mas é isso que a gente fala. Quando nós duvidamos de Deus, sabe o que é, amados irmãos? Estamos dizendo, o Senhor é mentiroso. O Senhor mente. Amados irmãos, por isso não entra no descanso de Deus, por causa da incredulidade, não entra no descanso de Deus. Uma alma atribulada, angustiada, amargurada, uma alma que não tem descanso, não tem alegria, não tem esperança, não entra no descanso do Senhor, porque não mistura a palavra de Deus com fé no que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Deus disse isso. Se Deus disse isso, é Deus quem disse. A minha fé é fraca, mas a fidelidade de Deus é eterna. Ela permanece. Mesmo sendo infiel, Ele continua sendo fiel. Nós deixamos de usufruir todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Celestiais. E uma das grandes bênçãos, sabe o que é, amados irmãos? É paz de Deus em nossos corações. Paz com Deus já temos. Ele nos reconciliou. Fomos justificados, temos paz com Deus. Reconciliou com o Pai. Mas a paz de Deus excede todo o entendimento. Quem que é a paz de Deus?
o seu Filho. Precisamos conhecer o seu Filho. Amados irmãos, são colocações que ele faz aqui para que eu e você, nós tenhamos confiança num Deus vivo. Um Deus vivo. Só Ele é a minha rocha, não tem outra, não tem concorrência, Senhor. Eu confio no Senhor, mas confio na política, confio no Senhor, confio no governo, confio no Senhor, confio no meu banco, quanto tem lá no banco, confio no Senhor, mas confio na doutrina que eu conheço tudo, eu confio no Senhor, mas eu confio em alguma outra coisa. Não tem concorrência, só Ele é a minha rocha. Quando o nosso coração é dividido, amados irmãos, entra toda a angústia da nossa alma. Um coração dividido. Não, irmãos, Mateus 6 diz assim: você ajunta esse tesouro no céu, não tesouro terreno. Coração dividido. Onde está teu tesouro, está teu coração. Se o seu tesouro está no céu, seu coração está lá. Mas se o seu tesouro está na terra, seu coração está ali. E a terreno não dá segurança para ninguém. É pior do que areia. É uma casa sem fundamento. Olha, irmãos, o mesmo texto, Mateus 7, ele fala sempre de dois. Ele vai dizer assim: olha, você tem dois tipos de olhos, uns olhos bons e olhos ruins. Os olhos bons são aqueles olhos que olham para uma coisa só. Todo o seu corpo será iluminado. Por quê? Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas, terá a luz da vida. Para onde que nós estamos olhando? Ou a luz que nós estamos buscando? Ele continua o texto: você não pode servir a dois senhores, você serve dinheiro ou você serve a Deus. Não pode. Aí ele vai dizer: todo o problema de vocês, que vocês estão preocupados com coisas, vestir, comer, e tudo isso daí, mas onde está o seu coração? Onde está a sua vida? Quem é a sua salvação? Quem é a sua rocha? Quem é a sua segurança? Nós fazemos coisas porque nós não esperamos de Deus. Porque nós achamos que somos melhores que Deus. Nós achamos que os nossos pensamentos são melhores que Deus. Os nossos caminhos são melhores do que Deus. E nós vemos o desastre que acontece em nossa vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, em nossa vida. Amados irmãos, ele diz assim: só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, só Ele é meu alto refúgio. O alto refúgio fala da proteção. Outro salmista diz assim: Senhor, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Porque eu sou um pedregulho, mas o Senhor é a rocha. Eu quero estar nessa rocha. Quem é essa rocha? A rocha fendida. Mostra-nos, Senhor, a tua glória. Eu quero ver tua glória. Moisés dizendo: olha, se sobe sobre a rocha. Ali você tem proteção, você tem visão, você tem segurança, você tem salvação. Ali você me conhece. Mas acabou a água, nós estamos sedentos. Fere a rocha. Essa rocha ferida é aquela rocha da cruz. Jesus é a rocha. Ele foi ferido naquela cruz para dessedentar a nossa vida morta, em condenação, sob a ira, nossa vida em caminho para o inferno. Cristo, somente em Deus. Irmãos, nós temos tantos concorrentes, querendo nos desviar do foco que é Cristo, nos desviar da única necessidade que nós temos é de Cristo, nos desviar do desejo, da afeição, da devoção, da simplicidade, da pureza que há em Cristo Jesus. Então nós começamos a ouvir um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito, e nós começamos a tolerar. Primeiro, amados irmãos, nós fazemos concessão para o pecado. Não, esse pecadinho aqui não tem problema. Não
não vai ofender ninguém. É assim que começa. Depois nós começamos a ouvir o pecado. E depois nós passamos a praticar o pecado. Ele é a nossa rocha, a nossa segurança, meus irmãos. Deus nos chamou para uma vida ascensional. Nossos pés estão na terra, mas o nosso cabeça está no céu. Preste bem atenção. Isso é a igreja. A igreja é formada por todos lavados pelo sangue de Cordeiro. Ele é um corpo único, onde tem uma única cabeça. Você imagina uma pessoa andando na rua com duas cabeças? Você fala, isso aqui é um monstro. É uma normalidade, é uma aberração. Ele fala assim, não serei muito abalado, inquieto. Não serei muito. Você vê esse homem, ele está crescendo. Será abalado, mas não muito. Porque a própria palavra de Deus diz, amados irmãos, 2 Coríntios 4, olha o que ele diz em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Ele diz assim, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Presta atenção. Atônitos, perplexos, porém não desesperado ou desanimado, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, pressionados, e como nós somos pressionados dia a dia, para não ficar com Cristo somente, e pôr a nossa esperança só nele, ele ser a nossa rocha, nossa salvação, nossa segurança. Somos pressionados. Ele vai dizer assim, abatidos, pressionados, porém não destruídos, não esmagado. E justo isso ele está dizendo, o salmista está dizendo lá, não serei muito abalado. E ele continua, meus irmãos, prestem atenção. Nós temos obstáculos na nossa caminhada cristã. E um dos grandes obstáculos chama-se falta de paciência. Paciência. É o que mais minha netinha fala para mim. Vô, tenha paciência. Vô, tenha paciência. Ela também não tem. Mas vou ter paciência. E é isso que Deus quer para mim e para você. Paciência. Se Ele é a minha salvação, Ele é a minha rocha, a minha segurança, nós devemos ter paciência. Paciência diante de Deus concorre a nossa impaciência. São obstáculos para que nós conheçamos o Deus vivo. Sejamos pacientes, amados irmãos, e não corramos adiante de Deus. Porque aquilo que a gente faz sem ter Deus à nossa frente, a direção da sua palavra, a direção do Espírito Santo, aquilo que está dentro da palavra de Deus, e é um dos grandes problemas hoje do mundo evangélico, a palavra de Deus, amados irmãos, nós não queremos. Como é que eu devo tratar minha esposa? Não, assim não. Como é que eu devo tratar meu marido? Assim não. Como é que eu devo cuidar dos meus filhos? Não, assim não. Como é que eu devo educar meus filhos? Não, assim não. Depois nós não sabemos por que o desespero de uma alma. Então nós negamos o que a Bíblia diz. Deus deixou tudo para que eu e você vivêssemos uma vida, sabe o quê? De plena salvação, confiança, proteção da rocha que é Cristo. Mas nós distanciamos. E ele diz assim, amados irmãos, então não corra diante de Deus, não faça isso. Colocar Deus na frente. É como se nós dissemos em Tiago, amanhã nós levantaremos, nós faremos isso, vamos comprar isso, fazer isso. Fala, não. Ele vai dizer, não, o que é isso? É se Deus quiser, coloque Deus na frente. Não. Nós pegamos os nossos descaminhos, depois nós vamos dizer aonde que nós erramos, e Deus vai dizer, meu filho, você não me ouviu.
Você está tão impaciente que você não está ouvindo a doce voz do meu Espírito falando no seu coração através da palavra. Outra, mas irmãos, preste atenção. Agir quando Ele ordena, fique quieto. Não faça nada. Olha o que eu vou fazer. Mas nós queremos agir. No momento que a gente tem que agir, a gente não age. Naquele momento que não deveria agir, a gente age. Naquele momento que a gente devia falar não ao pecado, não a esse mundo, não quero saber desse mundo, nós dizemos sim ao mundo. E na hora que nós devíamos dizer, sim Senhor, eu te obedeço, eu pago o preço, eu levo a minha cruz, eu não quero sair desse caminho, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha rocha. Senhor, eu quero o Senhor na minha frente. Fique em silêncio e não dê ordens para Deus. São obstáculos, amados irmãos. Ó Deus, faça isso, faça isso, faça isso. Irmãos, Deus está dizendo para mim e para você, não faça nada. Ouça a minha voz, ouça a minha direção, aguarde, deixe o Espírito Santo fazer a obra, obedeça. Haja. Mas nós invertemos. São obstáculos. São obstáculos, nós queremos interferir nos planos de Deus. Olha Abraão e Sara. Não, está demorando muito, mas Senhor, é impossível, e é impossível mesmo. Porque para Deus nada é impossível, mas nós achamos que é impossível. Então a gente vai dar um jeito, tentar ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda, da minha ajuda. Deus precisa que eu e você tenhamos devoção, amor, consagração, santificação, obediência, submissão a Ele. É isso que Deus precisa. Que ouçamos a sua voz, mas nós não ouvimos. Então nós queremos interferir nos caminhos de Deus. Amados irmãos, somente, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes dizendo somente, somente, somente. E ele continua, até quando cometereis vós a um homem, todos vós, para derribares? Ele tem os inimigos, e os inimigos estão aí. Os inimigos estão dizendo, você é filho de Deus? Como é que você vive assim? Você é filho de Deus? Como é que você fica doente? Como é que você é filho de Deus? Está passando por uma circunstância dessa? Como é que você é filho de Deus? Deus não te ama. O inimigo está aí. Amados irmãos, o inimigo vai fazer como ele fez com Jesus. Você está com fome? Transforme essa pedra em pão. E Jesus vai dizer, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados irmãos, se eu e você vivêssemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós devíamos falar como Maria, cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra a tua palavra em mim. Cumpra. Eu pago o preço. Vão dizer que eu sou a mulher que estou grávida, não sou casada. Ela paga o preço. Amados irmãos, somente Deus, e nós vemos, só pensam em derrubá-lo da sua dignidade na mentira, e se compraz, o 4, desprezo, de boca dizem, porém do interior maldizem. Ele diz assim, somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Amados irmãos, que salvação é essa? Que esperança é essa maravilhosa? Vem a minha esperança, porque Ele é o bendito. Bendito Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Devido à sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, guardada nos céus pelo poder de Deus. Quem é o nosso Deus? Ele é o Deus de toda esperança. Quem é o nosso Deus? Deus é o Deus de toda graça. Mas nós não conhecemos o Deus vivo, irmãos. Nós vivemos uma religiosidade. Nós precisamos sair dessa letargia espiritual. Reconhecer que nós muitas vezes estamos nos descaminhos. E que a maior necessidade nossa, amados irmãos, é o próprio Deus. E reconhecer que somente Ele, somente dEle, tudo vem dEle, tudo para Ele. Amados irmãos,
É dele, por meio dele, para ele, a glória seja dele, é ele, não somos nós. Se você está lá morto em Cristo Jesus e foi para o céu, é dele, é ele, foi ele que fez tudo. Nós queremos colocar o homem lá em cima. O único homem que você tem que colocar em cima é o Deus homem, Jesus Cristo. E ele diz somente: espera silenciosos, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha. Novamente ele repete várias vezes. Parece que Deus está dizendo assim, o Espírito Santo está dizendo: cale no seu coração, na sua mente, que eu sou a sua salvação, eu sou a sua esperança, eu sou a sua rocha. E ele diz assim: e o meu alto refúgio. Agora ele diz aqui, amados irmãos: não serei jamais abalado. Está vendo? Por quê? Ele conhece do modo crescente o Deus vivo. E o Deus vivo tem uma voz, uma fala: o seu Filho. E no seu Filho eu tenho a salvação plena. Eu tenho a segurança plena. Eu tenho a esperança plena. Ele é a minha rocha. Mas nós deixamos, como diz Deuteronômio, você deixaram a rocha. Vocês escolheram outros caminhos. Ele diz assim, de Deus, Ele é o Senhor. Se nós cremos nisso, Ele é o Senhor dos nossos planos. E nossos planos não são nossos, nossos planos são deles. É interessante que ainda nós não entendemos. Por que Deus nos fez? Por que Deus nos salvou? Para a glória dEle. Por que Jesus regenerou você pelo Espírito Santo? Para a glória dEle. Por que Deus deu para você um casamento? Para a glória dEle. Por que Deus deu para você filhos? Para a glória dEle. É tudo para a glória dEle. Mas não, nós procuramos a nossa glória. Deixamos Deus de lado, como fez o povo de Jeremias, capítulo 2. Cavaram cisternas rotas que não retêm água e deixaram o manancial de água vivas, que é Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, nós fazemos muitas vezes, quando você vai na praia, eu só fui na praia quando eu tinha 18 anos. Aí, fomos na praia, eu cheguei assim, cheguei e fiquei na areia ali. A priori fiquei na areia. Eu tenho medo. Depois eu fui até a canela. Arrisquei um pouco mais. Mas depois eu fui um pouquinho mais no fundo. Mas, irmãos, onde você está? Você está numa vida tranquila, na areia, tomando sol, não quer se arriscar? Você não quer negar você mesmo? Não quer deixar a sua vida do pecado? A sua vida guiada pelo seu próprio ego, pelo seu eu? Ou você quer arriscar um pouco, entrar mais um pouco nesse rio da graça de Deus? Ou você quer, como lá em Ezequiel, você se afundar no rio da graça de Deus, entregar completamente a sua vida a Deus, viver debaixo, encharcado pelo Espírito Santo de Deus, sua palavra. Muitos crentes não querem se arriscar, porque amam mais a si mesmo do que amam a Deus. Então não quero me arriscar, vou educar meus filhos, não quero me arriscar. Eu vou ouvir a Bíblia? Não, eu vou ouvir os teólogos, psicólogos do mundo sem Cristo. Aí meu casamento, não, meu casamento eu não quero me arriscar. Não quero me arriscar. Eu não quero negar a mim mesmo, amar a esposa do modo sacrificial, de entrega. Esposas sejam submissas ao marido como no Senhor. Não, eu não quero. Quero. Ah, meus irmãos, nós precisamos ganhar visão do que é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus, é a autoridade de Deus.
é onde nós deveríamos ficar. Não é isso que é a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o teu governo. Faça a tua vontade, assim na terra, como é feita lá no céu. Faça aqui na terra, faça na minha vida, na minha vida. Não serei muito abalado. E ele continua, de Deus depende a minha salvação e a minha glória, porque a glória é Cristo. Depende da minha glória. A Bíblia diz que Cristo está conduzindo muitos filhos à glória. A Bíblia diz em Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 1:10, que Jesus será glorificado através dos seus filhos. A palavra de Deus diz, Cristo em vós, esperança da glória. Ele é a minha glória, Ele é a minha salvação, Ele é a minha esperança, Ele é a minha rocha, Ele é a minha glória. O que nós precisamos mais? Aí ele diz assim, Ele é a minha glória, estão em Deus, a minha forte rocha, o meu refúgio, estão em Deus. Ele é minha forte rocha. Amados irmãos, todos os nossos abalos, é porque nós confiamos em nós mesmos, não confiamos em Cristo. Ainda nós conhecemos pouco a Cristo. Duvidamos dele, duvidamos da sua palavra. Aquele que Deus disse, Ele está dizendo, espera, 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 porque Ele é a sua salvação. Ele é a sua esperança. Ele é a sua rocha. Ele é o teu refúgio. Ele é a sua glória. Não é tudo o que eu e você precisamos, irmãos. Deus está dizendo, Cristo, tudo em todos. Por isso você vai entender porque Paulo vai dizer, para mim viver a Cristo. O que Paulo estava dizendo? Ele é a minha salvação. Ele é a minha segurança. Ele é a minha esperança. Ele é a minha glória. Ele é meu alto refúgio. Mas continua, amados irmãos, o texto. 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Isso quer dizer de um modo perseverante e persistente. Confia no Senhor, confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz. Esperei como? Pacientemente. Ah, meus irmãos, se você quer conhecer alguém que tem paciência, Deus. Ele tem tanto paciência comigo, com você, que toda manhã, irmã, nós temos uma misericórdia nova. Porque senão nós seríamos consumidos. Porque onde nós deveríamos andar com Ele, a nossa salvação, amados irmãos, nossa rocha, nosso refúgio, nossa esperança, nossa glória, nossa segurança, nós olhamos para o mundo e buscamos salvação no mundo, esperança no mundo, segurança, proteção do mundo. E o mundo jaz no maligno. Por isso Deus diz assim, este é o meu povo e eu serei o seu Deus. Quantos povos Deus tem? Um. Quantos Deus tem o seu povo? Deveria ter um. Se Deus é Deus, amados irmãos, toda a nossa fraqueza é suprida, toda a nossa desesperança, Ele nos enche, que é o Deus da esperança. Mas nós tentamos viver uma vida cristã sem Cristo. Quem é que está vivendo? É eu ou é Cristo? Sou eu que estou vivendo uma tragédia. Ele continua dizendo, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. E o que é derramar o coração diante de Deus? Rasgue seu coração diante de Deus.
Fale tudo que está no teu coração. Não tenha medo de Deus. Senhor, eu não entendo nada que está acontecendo, Senhor. Eu não consigo entender, Senhor. Parece que o Senhor está levando a gente para um caminho totalmente diferente, Senhor. Mas eu confio no Senhor, porque o Senhor é a minha salvação, o Senhor é minha rocha, é o meu alto refúgio. O Senhor é minha esperança, o Senhor é minha glória. Apesar de mim, tudo isso, o Senhor é tudo. Deus não vai ficar bravo com você, de você chegar para Deus e falar assim: Senhor, olha o que está acontecendo com o povo, está massacrando o povo está morrendo, Senhor, onde que o Senhor está? O Senhor abandonou o povo. Abacuque. E Deus dá uma arrochada ainda mais um pouco. E Abacuque vai mudando e vai conhecendo quem é o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E uma hora ele vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meu coração. Que obra? Fé. Fé. Porque o meu justo viverá da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E ele vai terminar lá, não aconteceu nada. Deus não mudou nada, circunstância. Ainda que a figueira não floresça, e o fruto da oliveira minta. Aonde que os passos não dê nada. Eu me alegro no Senhor. Presta atenção, amados irmãos. O que aquele homem estava conhecendo? O que eu preciso conhecer, você também. Conhecer o Deus vivo, que é a minha salvação, é a minha rocha, é o meu refúgio, minha esperança, minha glória. Conhecer esse Deus vivo. Falta mais coisa, irmãos. Olha que maravilha a palavra de Deus, irmãos. Nós somos tão cabeça dura que Deus tem que enumerar N coisas para a gente ver se pega alguma coisa. Ele continua dizendo ainda, olha lá. Deus é o nosso refúgio, continua dizendo. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os define estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Amados irmãos, pesando toda a iniquidade, todos os iníquos são mais leves do que a vaidade. Não serve para nada. Agora ponha na balança nossas tribulações e ponha na balança a glória que nos reserva lá no céu. São leves e momentâneas tribulações, diante do peso da glória de Deus eterna. E ele continua dizendo: não confieis naquele que extorquis, que ganha através de fazer trapaça, meus irmãos. Extorquir é trapacear, fazer mutreta. É o jeitinho que o brasileiro diz que é um jeitinho, não é jeitinho, é corrupção. É corrupção. Ele vai dizer assim: nem vos englorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o seu coração. E aqui, amados irmãos, ele termina de um modo maravilhoso. Ele diz assim: uma vez falou Deus. Quantas vezes Deus falou? Várias vezes ele falou, através de formas, ritos, objetos, pessoas no Velho Testamento. Mas no Novo ele fala ele só fala uma vez. No Monte da Transfiguração ficaram Moisés e Elias. Moisés, o Pentateuco, Elias, os 17 profetas. De repente sumiu tudo. Quem ficou? Deus diz: este é meu filho amado. A ele eu vi. Ouça ele. Eles olham, irmão, não vê mais nada, só vê quem? Jesus. Nós estamos ouvindo muitas vozes, nós estamos vendo muitas coisas. O povo de Deus é um povo de uma coisa só, de uma busca só, de um desejo só, de uma devoção só. Amados irmãos, 2 vezes ouvi. Esse termo aqui é várias vezes, irmãos. Por quê? É como se fosse um eco. Deus fala assim: eu sou seu refúgio, sua salvação, e fica lá, ó, eu sou, porque eu sou.
Eu sou o pão da vida. Se você comer esse pão, jamais você terá fome. Eu sou a luz da vida. Se você crer em mim, você terá a luz da vida. Você não andará em trevas. Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Ouça quem eu sou. Eu sou a porta. Entre por ela, você achará pastagem. Você vai ter vida em abundância em Cristo Jesus. Quem eu sou? Eu sou o bom pastor. Eu dei a vida pelas ovelhas. Quem eu sou? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Ele diz. Uma vez Deus falou. E Deus fala no seu filho. Ele é eu sou. É eu sou lá de Êxodo 3. Em nome de quem que eu devo falar lá? Diga que eu sou o que sou. Eu sou. Deus fala através. Uma vez só. E Deus está falando. Ele fala uma vez. E é o eco. Várias vezes. E até a vinda de Jesus Ele está falando para mim e para você. Eu sou sua salvação, eu sou sua esperança, eu sou seu alto refúgio, eu sou sua rocha, eu sou sua glória. Mas, amados irmãos, a resistência em nossos corações, ele continua dizendo que o poder pertence a Deus. Onde que está o poder de Deus? Olhe para a cruz, olhe para a morte de Jesus, olhe para a sepultura, olhe para a ressurreição. Olhe para a exaltação e entronização de Cristo, o poder de Deus, da ressurreição. O poder pertence a mim. Quem sustenta a sua vida sou eu. Você deve se assegurar em mim. Você deve ter sua esperança em mim. E ele termina dizendo aqui, amados irmãos, e a ti, Senhor, pertence a graça. Que graça é essa, amados irmãos? Uma graça que basta, uma graça sustentadora, provedora, curadora, libertadora, transformadora. Fique na graça, não saia da graça de Deus. Ali você tem tudo que precisa, eu e você. Amados irmãos, em nós é fraqueza, mas diante da graça de Deus, é o poder de Cristo que opera em nossas vidas. Pois a cada um retribui, ele retribui segundo as suas obras, fala do galardão. Amados irmãos, Deus tem um poder triunfante sobre as nossas vidas. Ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre o eu, sobre o mundo, sobre Satanás. E Deus deu para mim e para você esse triunfo. Porque o triunfo é Cristo, e Cristo está em nós. Tem o poder sustentador, que nós devemos viver na dependência e na confiança do Senhor. Tem o poder protetor, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo. Ele tem o poder transformador, o poder de Deus da sua graça. Por quê, amados irmãos? Porque olhando para Cristo, olhando como um espelho, nós somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. É de graça em graça, de fé em fé, de poder em poder. É a vida do Filho de Deus, olhando para o Salvador, olhando para o refúgio, olhando para a esperança, olhando para a glória, olhando para a fala de Deus, que é o seu próprio Filho. Não tira os olhos de lá. E Deus está dizendo, o poder pertence a mim. Eu falei uma vez só, e o brado meu foi lá na cruz. E lá na cruz eu falei. Por isso, o Evangelho, presta atenção, a cruz, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. E na cruz, Jesus se fez por nós redenção, sabedoria, justiça e santificação. Tudo sai da cruz. Ouça as 7 palavras da cruz. Nós, amados irmãos, é sustentadora, é o poder vencedor, que ele diz assim, pois cada um retribuirei segundo as suas obras. É galardão. Como nós precisamos conhecer nosso Deus vivo. Pensar sobre a segurança do que Deus prometeu, ajuda, encoraja, anima os cristãos, como eu e você.
ao contentamento, ao gozo, à esperança, sabendo que Cristo Jesus virá e somente nele nós devemos reter a nossa esperança, a nossa fé. Os tempos estão aí, irmãos e irmãos. O que nós temos feito? Você sabe, amados irmãos, o que detém o noivo ainda no trono? A noiva. A noiva. Porque até a noiva está distraída. Ela está compromissada com as coisas do mundo, com as coisas terrenas. Não tem tempo para Deus. Deus não é sua salvação, sua rocha, sua esperança, seu alto refúgio, sua glória, a graça e o poder de Deus. Então, o que retém, amados irmãos, ela não está preparada. Amados irmãos, que o nosso coração seja totalmente dele. E que Deus, pela sua graça e misericórdia, abre meus olhos, seus olhos. E possamos, amados irmãos, entender. Vamos continuar tentando ser alguma coisa. Mesmo sabendo que nós não somos nada. É um homem espiritual. Não somos nada. Mas Cristo é tudo para nós. Não somos nada. Mas o céu mora em nós. Não somos nada. Mas Cristo Jesus nos fez filhos de Deus. Não somos nada. Mas somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, pela graça e misericórdia dele. Não somos nada. Porque tudo que temos, que não é de Cristo, não vale nada. O que vale a nossa vida é Cristo Jesus, que é a esperança da glória. Que Deus seja louvado, amados irmãos. Que Deus fale poderosamente em meu coração e no seu. Que possamos conhecer de um modo crescente, com devoção, arrependimento, quebrantamento, entrega, renúncia, consagração. Conhecermos o nosso Deus vivo, o Deus presente. Esse Deus que é fiel a si mesmo. É fiel ao seu nome, é fiel ao seu propósito, é fiel à sua vontade, ele é fiel à sua própria palavra, ele é imutável. Ele é a rocha segura, onde nós temos colocado nossa esperança. Nós precisamos ser despertados para uma segurança viva no Deus vivo. Que Deus seja louvado, engrandecido, amados irmãos, e que sua palavra fale poderosamente ao meu e ao seu coração. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus.